Boa, boa. Vamos falar hoje de um tema que cai muito nos principais vestibulares de todo o Brasil. E sendo honesto, se errar isso daqui, nem perde tempo com o SISU e com nenhuma inscrição. Já estuda pro próximo ano, porque isso aqui é fácil. Não pode errar. Vamos dar uma olhadinha. Hoje a gente vai falar da diferença entre distância e deslocamento. Bom, a distância é todo o caminho percorrido, enquanto o deslocamento, ele é a reta entre o ponto inicial e o ponto final. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. O nosso amigo Bruninho, quando ele quer ir para a escola, ele vai 400 metros, vira na esquina e percorre mais 300 metros. Ou seja, a distância que ele percorreu até a escola é tudo. Então, 400 mais 300. Ou seja, a distância percorrida pelo Bruninho são 700 metros. Show? Enquanto o deslocamento é a reta entre o ponto inicial e o ponto final. Então, o ponto inicial é a casa do Bruninho e o ponto final é a escola. Esse daqui vai ser o deslocamento. Como isso daqui é um triângulo retângulo, a gente pode fazer Pitágoras ou prestar atenção que é o triângulo 3, 4 e 5 e saber que o deslocamento vale 500 metros. Show? Vamos agora dar uma olhadinha em alguns exemplos bem legais que vão mostrar a diferença entre distância percorrida e deslocamento. Vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos bem legais de deslocamento e distância. Vamos supor que o nosso amigo aqui, Guilherme, ele está correndo numa pista circular, né, e ele deu uma volta completa. Qual vai ser a distância que ele percorreu? Bom, a distância é tudo. Então, 2πr, que é o comprimento da circunferência. Com os valores dados, ele percorreu, né, a distância 6 metros. E o deslocamento? Bom, se ele deu uma volta completa, o ponto final dele é igual ao ponto inicial. E sempre que isso acontecer, o deslocamento é zero. Show? Vamos agora ver esse outro exemplo aqui. O nosso amigo Leozinho sentiu dor no tornozelo depois de uma partida, né, de futebol, foi pro hospital, percorreu 150 metros. Chegando lá, os médicos falaram: pô, Leozinho, frescura tua, volta para casa. Voltou. Então percorreu mais 150 metros. Então a distância percorrida pelo Leozinho foi 150 na ida, mais 150 na volta. Então ele percorreu 300 metros. E qual foi o deslocamento do nosso caro amigo Leozinho? Zero. Por quê? Porque o ponto final dele foi igual ao ponto inicial, que é a casa dele. E sempre que isso acontece, a gente não pode esquecer. O deslocamento vai ser zero. Vamos dar uma olhadinha agora na diferença entre a velocidade escala média e a velocidade vetorial média. Vamos pegar aquele primeiro exemplo do Bruninho indo lá para o hospital. A velocidade escala média vai usar a distância. E a velocidade vetorial média vai usar o deslocamento. E pode ter certeza que quando você estiver fazendo vestibular e pedir a velocidade escala média, lá vai ter a velocidade vetorial média nas respostas para te confundir. E não pode errar isso. Então vamos dar uma olhada. A velocidade escala dele vai ser a distância, 700 metros, dividido pelo tempo, 50, que vai dar 14 metros por minuto. E a velocidade vetorial dele vai ser 500, que é o deslocamento, dividido por 50. Ou seja, feio, 10 metros por minuto. Show de bola? Espero que agora tenha entendido a diferença entre eles e não erre isso mais.